Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e não, esse não é um vídeo comum aqui do canal. Hoje nós inauguramos um modelo novo de fazer os vídeos, que é aqui com o podcast, o SalcioCast. Então seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio e trouxe aqui como convidado o nosso querido João Eberle. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Salcio, muito obrigado. Daltro. Tá tudo bem, costumam errar mesmo. Isso, o nome é meio parecido, o som é meio igual, mas tá tranquilo. E para você que tá vendo pela primeira vez, só pode estar vendo pela primeira vez, o objetivo da existência do podcast é a gente conversar não só sobre marcas, mas falar sobre as histórias das pessoas que construíram marcas de sucesso, que estão construindo marcas de sucesso. Por isso sempre teremos convidados aqui, podcast saindo a cada 15 dias, se tudo der certo. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo. João, se apresenta para o pessoal, fala um pouco sobre você, sobre a sua empresa, sem que eu te corte. E a gente está começando logo com uma empresa de controle de pragas, né? Podia ser algo mais tradicional, não, já meteu o pé na jaca. Bom, gente, prazer, meu nome é João Eberle, eu sou sócio proprietário da iLife Ambiental. A gente é uma empresa especializada em controle de pragas e algumas soluções ambientais, limpeza de caixa d'água, entre outros serviços, sanitização, enfim. Maravilha, João. O negócio é o seguinte, cara, eu quero saber a tua história. A gente já conversou um pouquinho, mas eu quero que você conte pra gente a tua história. Como é que você começou nesse negócio? De onde que veio a ideia? Porque você mesmo disse, não é um negócio muito convencional, não é muito comum falar, não, meu sonho é trabalhar com controle de pragas ou no popular dedetização, né? Então, da onde que veio essa ideia, cara? Isso né? E ainda para ajudar, minha formação é marketing e gestão comercial, né? Então, vamos combinar que, né, se eu fosse um biólogo, um químico, talvez casaria um pouco mais ali. Mas o controle de pragas, ele veio da família, né? Na verdade, meu pai teve empresa de controle de pragas por alguns anos. Foi o meu primeiro lugar que eu trabalhei foi com o meu pai. Então, eu aprendi a trabalhar com esse setor. Mas eu especialmente comecei na parte técnica, depois eu migrei para a parte comercial e fui aprendendo mais a parte comercial. Mas inicialmente quem plantou a sementinha lá foi o meu pai, né? E daí a gente acabou aprendendo o negócio. E quando foi o nosso momento de, vamos empreender, era a nossa referência, né? Se fosse uma pastelaria, eu teria uma pastelaria. Se fosse uma padaria, seria uma padaria. Enfim, no nosso caso, é matar barata e rato, né? E é o que a gente faz e faz muito bem, viu? E faz muito bem. E assim, a iLife, a gente já vai falar da iLife, a iLife existe há 4 anos, mas você não trabalha com controle de praga há 4 anos. Você trabalhou um tempo com ele, como é que foi isso? Você começou com que idade mais ou menos? Quanto tempo que você tá nesse ramo? Nossa, eu comecei com meu pai com uns 12 anos de idade mais ou menos. Então, teve uma história antes, né? Meu pai teve uma queda com a empresa, enfim, aí ele tentou se reerguer e nessa de se reerguer ele estava sozinho. E como ele tinha 5 filhos, né? Então já vamos botar todo mundo para... Não tava sozinho. Não tava sozinho. Então eu comecei na parte de escritório, parte de documentos, esse tipo de coisa. Com o passar do tempo, eu fui ajudando ele nas partes operacionais. O Bruno, que é o meu irmão mais velho, ele já cuidava da parte operacional junto com meu pai antes de mim. A Bianca, minha irmã mais velha, também já ajudou no escritório e tudo mais. Mas eu comecei bem cedo, ali com uns 12 para 13 anos de idade, eu comecei a entrar nesse universo. Então, na época com o meu pai, eu passei por todos os setores que era possível ter, né? Então, eu fiquei desde o escritório, emitindo laudo, conversando com o cliente, a parte da rua, na parte técnica, até a parte de vendas, que foi onde eu me encontrei um pouco mais e é o que eu decidi seguir depois disso, né? Foi o que eu startei ali de vez. Legal. E, cara, o que mudou no segmento de 10, 15 anos atrás, quando você começou, mais ou menos? Até agora. Eu imagino que tenha mudado muita coisa, né? Porque assim, você via dedetização no popular, né? Era um negócio de passar com a fumacinha, né? Não se fazia, era muito incomum fazer em residência, né? Geralmente era mais comércio, lugar com comida, residência já não era tão padrão. O que mudou, não só do consumo, do hábito de consumo das pessoas? Hoje eu penso em fazer para minha casa. Sim. Coisa que meus pais, por exemplo, nunca pensaram nessa possibilidade. Mas também no jeito de fazer deve ter mudado muita coisa, né? Certeza. Tecnologia, produto. É até curioso, porque quando a gente fala de dedetização, a gente vem de um produto chamado o DDT, né? Que é proibido. O DDT é um organoclorado.
tá? Ele é um produto que ele foi utilizado há muitos anos atrás. Ele é um produto que ele é extremamente tóxico e acumulativo, então muitas das vezes a pessoa que mexeu com DDT há 30, 40 anos atrás, ela provavelmente tem um produto ainda no organismo até hoje. Ele é acumulativo. Então, claro que quando a gente fala de controle de pragas, com o passar do tempo, a gente teve uma mudança. Da época que eu trabalhava com o meu pai, eu não sei se talvez pelos projetos que meu pai pegava eram projetos mais simples, né? Padaria, comércios e tudo mais. E hoje a Life a gente trabalha com licitações, com indústrias alimentícias e tudo mais. Mas eu percebi uma mudança muito grande no setor, na parte burocrática, questões ambientais, né? Conscientização ambiental, questão de produtos, né? Princípios ativos. Antigamente a gente tinha uma quantidade mais limitada de princípios ativos, a gente tinha 2, 3 moléculas. Hoje a gente tem um laboratório, você visitou a Life lá, a gente tem 30, 40 princípios ativos lá à nossa disposição, cada um para uma praga, uma situação, um ambiente, uma técnica, né? Então, com certeza, o mercado em si ele mudou muito, né? E até as exigências do mercado também, né? Você tocou nesse assunto da residência, eu acho que o controle de pragas ele se tornou mais... Como que eu posso dizer? Ele se tornou mais democrático, né? Então, mais acessível. Porque realmente, na época, as poucas casas que a gente atendia era do altíssimo padrão. Já não é mais o caso hoje. Você pega uma casa num bairro de Jundiaí, um bairro médio, a pessoa faz controle de escorpião. Mas eu acredito que também isso surgiu pelo aumento da demanda no meio urbano, né? Eu acredito que a gente vai se aprofundar nessa pergunta que você vai me fazer depois, de histórias e tudo mais, mas eu uso o caso de uma cliente nossa que foi picada 5 vezes por um escorpião em casa. Pelo mesmo escorpião? Não, provavelmente não. Pô, sacanagem. Mas ela tava com uma infestação muito feia, e uma das vezes que ela foi picada pelo escorpião, ela foi pro hospital, e ela foi picada por um escorpião dentro do hospital. Ô, louco. Olha, não quero andar perto dessa mulher, pelo amor de Deus. Então, assim, o que isso fala pra gente? A gente fala que a gente está tendo um aumento das incidências, né? Um aumento das ocorrências. Infelizmente, a tendência é só aumentar, né? Então, eu acredito que toda essa mudança do mercado por novas técnicas, novos princípios ativos, né, e tudo mais, vem de atualização do mercado, mas vem de uma necessidade também de um controle maior. E falando de uma questão mais macroeconômica até, imagino que isso tenha muito a ver, um pouco do que você falou, com a expansão da área urbana. Né? Sim. É a área urbana tomando conta do que era a área rural, que era onde aquela praga é comum àquela área, e a gente meio que estava invadindo o espaço deles, e aí tem que manter aquele controle. É mais ou menos isso que dá para imaginar mesmo. A gente tem algumas pragas, como por exemplo o Titius cerulatus, que a gente está falando do escorpião amarelo. Ah, tá. Né? Ele se adaptou muito ao meio urbano, né? Primeiro que assim, o Titius cerulatus, um dos motivos da adaptação dele é a alimentação dele, que você tem a rede de esgoto cheia de barata, né? Então ele tem alimento à vontade. A rede de esgoto, que predador de um escorpião circula na rede de esgoto? Nenhum. Então ele não tem predador na rede de esgoto. O que é predador de escorpião? O que seria? Um gambá, um sapo, por exemplo, são animais que vão acabar predando eles, né? Mas você não vai ter eles dentro por exemplo, galinha. Galinha vai predar pelo escorpião. Não é o mais funcional, porque ele é um animal diurno, enquanto o escorpião é um animal noturno. Mas você não vai ter na rede de esgoto. Então, vamos lá, ele tem água, abrigo, ele tem alimento, ele tem proteção contra o predador, ele tem o acesso que são as residências e os locais, né? Então, a questão aqui é que a praga vindo para o meio urbano, ela tem toda a condição de sobrevivência, né? E aí a gente vai expandindo, a gente vai surgindo outros problemas. Um desses problemas hoje que vem aparecendo muito para a gente antes era o problema com maritaca, né? Então, o que não era, e ainda eu não acho que é considerado uma praga urbana, né, na nomenclatura, mas já na prática, se você for ver todos os aspectos, ela se torna, a maritaca já é uma praga urbana, né? Então ela causa prejuízos, ela ataca estruturas, ela acabou procriando em grandíssima quantidade, e tem uma demanda pelo controle e vedação de acesso. A gente não pode, né, matar nem nada do tipo, ela tem uma diversa proteções, enfim, mas essa expansão nossa, ela vai criando novas pragas urbanas que vão se adaptando ao meio urbano, né, no nosso dia a dia ali.
Cara, que curioso, você falou de maritaca, eu nunca tinha parado para imaginar, mas realmente, cara, eu moro num prédio que tem muito mato em volta. E, cara, como tem maritaca? A gente não tem pombo lá quase, mas maritaca tem adoidado. Então a maritaca é o pombo 2.0 aí do meio urbano. É muito mais light que o pombo, né? Questão de vetor e tudo mais, ela é muito mais tranquila. O que ela causa é muito dano estrutural. Então, a gente até teve um caso em São Paulo do eletricista que acessou o forro para fazer o trabalho. Ele acabou morrendo lá porque toda a fiação estava descascada, né? Que é o que ela faz. Ela descasca a fiação elétrica, ela descasca a fiação de câmera e assim por diante. Então, ela causa um dano financeiro mesmo ali pro local. Suja também o local, faz um barulho do caramba, né? Então, tem esses outros pontos ali que acaba pegando. Diferente do pombo, que é uma roleta russa de doença, né? Ele causa mais doença, inclusive, que o próprio rato, né? Então, assim, é isso. A nossa expansão vai criando novas pragas, né? Dentro do nosso espaço aqui. Você fala do pombo, eu lembro do meu pai falando que pombo é basicamente um rato com asa. É isso. Com asa. É isso. E assim, quanto mais longe você puder ficar, melhor, porque realmente tem muita doença. E diria que é pior, né? O rato, legalmente, a gente pode matar o rato, pombo a gente não pode, né? Não sabia. O controle de pombo, do columba, né? Que é o que vive hoje no centro da cidade e tudo mais, a gente não pode matar ele, né? Até existe alguns meios e tudo mais, né, legalmente falando, só que é de uma complexidade absurda. Então, no geral, a gente controla, a gente veda acesso, a gente coloca repelente, a gente coloca dispositivo para tentar controlar, e mesmo assim é um animal que causa muito problema pra gente. Puta. Bom, eu já tive problema com pombo, eu até comentei contigo, né? Tive problema com pombo que fez um ninho em cima do meu carro e, era desagradável. Nunca chegou a ter um problema de doença, nem nada, mas era bem desagradável. E aí, no caso, eu acho que não seria muito diferente a maritaca. Se ela faz o ninho naquele mesmo lugar, também não seria muito diferente. Cara, mas vamos falar um pouquinho mais da eLife. A eLife tem 4 anos, né? Você tá fazendo 4 anos agora, né? Desses dias aí. Sim. Conta como é que foi o começo da eLife, fala pra gente um pouco desse começo, como é que foi trazer os primeiros clientes, se você conseguiu trazer um pouco daquela base que seu pai tinha no começo, como é que foi esse primeiro momento da eLife? A base que meu pai tinha eram 24 clientes no ano, né? Então a gente estava falando se a gente fosse diluir, dava uns R$1.100 por mês, mais ou menos. Nossa! Sendo que a gente já nasceu a eLife com um custo fixo ali de uns R$8.000, considerando aluguel, responsável técnico, honorários advocatícios, contabilidade e assim por diante. Então, eu diria que a gente... Começou no vermelho. Eu brinco e falo assim, nossa, vocês começaram a empresa do zero. Eu falei, zero é break-even, né? O zero é ponto de equilíbrio, vamos falar assim. Não, a gente começou do negativo, né? A gente começou devendo, tipo assim, pegamos um prédio grande, agora a gente tem um monte de coisa para pagar, a gente tem que vender. Dinheiro. Vamos vender, né? Claro, eu acho que e eu não posso deixar de mencionar isso, a gente tinha o fator que hoje, na minha opinião, é mais importante, que são pessoas, né? O apoio da minha família inteira. Minha família depende da eLife hoje, como dependeu e acreditou em fazer o negócio acontecer. Então, lógico, no contrato é eu e o Bruno, que é sócio, né? Mas meu pai esteve junto com a gente, meus irmãos esteve junto com a gente, minha mãe, enfim, a minha esposa, a esposa do Bruno, enfim, todo mundo jogou junto para acontecer. Daltro, dificuldade de qualquer pessoa que abre uma empresa no Brasil, né, cara? A gente tem a questão tributária, a gente tem questão de taxa, algumas outras dificuldades que a gente encontra, que é a legislação em si, né? Mas no começo foi isso. A gente começou a empresa, falou assim, a gente já pegou essa dor de cabeça enorme aqui, agora a gente tem que vender, fazer receita para pagar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E eu até brinco que a gente foi fazer o nosso primeiro tráfego pago depois de 6, 8 meses de empresa, né? Aí a gente não tinha o dinheiro para fazer o tráfego pago, a gente tinha um parceiro nosso que trabalhava com isso, hoje ele já não trabalha mais. Aí eu tinha uma bicicleta, o Bruno tinha uma caixa de som. A gente falou, cara, vendendo a bicicleta mais a caixa de som vai dar uns R$1.500. Aí o cara fez um puta desconto pra gente pra fazer o primeiro mês da gestão de tráfego. Aí o restante a gente coloca, vendemos, o primeiro mês se pagou, o segundo mês se pagou, o terceiro mês se pagou. E a gente continuando vendendo na rua, pra padaria, pra comércio e tudo mais.
Mas assim, a dificuldade que é padrão mesmo, né? No começo do desafio. O maior desafio, na minha opinião, é que a eLife, ela não foi um negócio assim, nossa, eu tô com 300 mil aqui no bolso, acho que eu vou abrir uma detetizadora, né? Foi mais ou menos assim, olha, eu não tenho emprego, porque eu saí do meu emprego para abrir isso aqui, o Bruno não tem emprego porque ele saiu do emprego dele para abrir isso aqui, meu pai também estava dependendo disso daí, minha mãe estava dependendo disso daí, os meus 2 irmãos estavam dependendo, a minha irmã estava trabalhando em farmácia, estava ajudando a gente, né, na empresa, mas a gente tinha já um custo fixo de 6 pessoas, fora a empresa, né? Então foi todo esse início ali complicado entre manter a empresa, manter a gente e todo até as coisas se encaixarem e começarem a funcionar de forma mais autônoma, né? E eu imagino que você tenha tido uma dificuldade muito grande também no começo, porque o mercado que vocês entraram é um mercado de gigantes, né, cara? Você tem empresas aí no teu mercado com 40, 50 anos de existência. Como é que foi esse processo para você no começo? E, cara, se tornar, né? Você hoje, na minha visão, pelo que a gente conversou até hoje, você chegou no nível desses caras em 4 anos. Sim. O que o cara construiu, não quer dizer que você construiu mais que ele, não é demérito, não é de maneira nenhuma, mas hoje você, em termos de percepção do público, você está num lugar muito similar a eles. Sim. Como é que foi construir isso e como é que foi no começo, né? Porque imagino que você deve ter tomado algumas portadas na cara, porque eu já faço com fulano, já faço com ciclano, não vou trocar a empresa de 50 anos por essa que está começando agora, né? Foi algo muito desafiador. Ainda mais porque aí eu volto naquela questão que você me falou, João, como que era o mercado há 15 anos atrás para o mercado de agora? Mudou muito? Eu descobri que mudou. E mudou em vários aspectos. Eu ainda fui com a mesma mentalidade da época do meu pai. E a gente levou muita portada na cara, Dalton, pelo amor de Deus. E é isso que você falou. A gente está num mercado onde a confiança do trabalho é muito grande. Então, assim, eu tô com uma empresa que me atende há 10, 15, 20 anos, eu vou trocar por esse bando de moleque que tá vindo bater aqui na minha porta. Então, para a gente chegar a conquistar isso, foi um trabalho muito desafiador, né? Porque é isso, a gente tinha empresas dentro do nosso próprio município com 20, 25, 30 anos, né? E como que eu vou brigar com esses caras? Como que eu vou tentar bater de frente com esses caras? Lógico, o mercado é muito grande. O mercado é muito grande, né? Eu falo que eu sou um cara muito ambicioso. Se eu pudesse pegar todas as fichas da mesa para mim, eu pegava, mas não tem como. O mercado é muito grande. Eu não sei que tamanho de detetizador eu teria que ter para conseguir pegar todos os clientes do mercado. Não tem como. Isso entende? Falando só da sua cidade. E da região. Não tem como. Definitivamente não tem como. Então, tinha espaço para crescer? Tinha. O que muda um pouco da eLife é que eu já tinha experiência na área comercial em outros lugares. Eu já tinha experiência nessa parte de vendas em outros lugares. A gente já tinha um posicionamento, uma visão que... Às vezes quem estava há 30 anos fazendo do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, até achava que a gente estava fazendo besteira. Né? Não, estamos gastando tempo à toa. Né? Só que isso fez com que a gente conseguisse se sobressair em vários momentos, né? Com ações comerciais, com direcionamento, com planejamento. Eu falo que a eLife, ela tinha 30 clientes, ela já tinha um RP, a gente já tinha planejamento comercial, a gente já tinha a meta, a gente já tinha todas as definições da empresa, as organizações, a gente já tinha quem fazia o que lá dentro. Então a gente já tinha uma estrutura de empresa, né, que funcionava há um tempo, mesmo tendo acabado de nascer. Mas claro, a gente teve dificuldade porque acabou de surgir e até a gente fazer o mercado entender que a gente existe, nosso serviço é bom, né? Ninguém aposta, né? Já tem uma aposta segura aqui, a empresa que está rodando aqui que não me está dando dor de cabeça. Vou simplesmente apostar em outro. Então, teve um trabalho constante que a gente teve que fazer e galgando ali nesses 4 anos para conseguir crescer. Mas uma coisa que você falou me chama bastante atenção, porque a gente vê em vários mercados, né? É bastante comum que a empresa que já tem muitos anos de mercado, que já tem muitos anos de experiência, acabe ficando um pouco confortável naquele espaço e abra mão de fazer o que ela fazia quando ela era pequena. Sim. Quer inovar, quer fazer diferente, e assim, inovar, eu aprendi uma coisa a gente passou recentemente por uma consultoria do Sebrae.
E ele fala uma coisa, que assim, inovar não é inventar alguma coisa nova, é só fazer alguma coisa que você não fazia antes, sim, e que talvez você nem pensasse que era aplicável para o teu mercado. Muito provavelmente esse teu modelo de gestão, inclusive comercial, para o modelo de controle de pragas, talvez isso fosse algo que ninguém tinha pensado antes. De ter meta, esse planejamento com 1 ano de empresa, já nasceu com isso organizado. Isso é bastante curioso, porque a empresa com muito tempo ela acaba se sustentando em cima da reputação construída. Mas ela acaba se preocupando muito pouco em manter essa reputação, né? Em construir isso. E você foi construindo a tua aos poucos. E aí, conta pra mim, qual foi um marco na tua visão de que... Quando que foi que você olhou e falou, cara, estamos chegando lá. Parei de pegar a padariazinha, parei de pegar o comérciozinho, parei de pegar... Não que eles não tenham seu mérito, claro que tem, são muito importantes, mas... Quando que foi o momento que você olhou assim, aquele cliente que fechou, aquele final de mês, final de ano, você falou, não, agora a gente está no game, agora a gente está no jogo, jogando com esses caras. Legal. Eu acredito que quando, na realidade, grandes marcas começaram a depositar confiança na gente, né? Então, a gente começou a participar de bids, né? De grandes empresas, né? E que, na verdade, Dalton, é muito engraçado, né? Porque eu sempre falava isso pro Bruno, eu falei, Bruno, eu acho que assim, a gente está se esforçando muito, a gente está se dedicando muito, a gente está correndo atrás, a gente está tentando inovar, mas eu acho que tem um fator que é o fator tempo, que esse cara não tem como burlar ele, meu. Assim, a gente pode antecipar muita coisa, a gente antecipou, mas o fator tempo. E hoje, com o passar do tempo, a partir dos nossos 3 anos e meio de empresa, muita empresa grande, eu não posso nem citar marcas aqui, mas grandes grupos de empresa começaram a bater na nossa porta. Não tive mais que mandar vendedor bater na porta deles. Começaram a vir atrás da gente, sabe? E aí você fala assim, cara, mas vendedor meu chegar na minha sala, viu, João? Tal grupo de empresa tá querendo uma proposta. Quê? Aí, tempos atrás, eu vou almoçar num lugar lá, no aeroporto, próximo do aeroporto lá. Aí eu almoçando, eu olho dentro do pátio da empresa, um porta-isca meu. Eu nem sabia que era meu cliente, aquela empresa. Uma empresa que, no começo da empresa, eu adoraria atender eles, né? Então, assim, eu acho que conforme foi passando o tempo, a gente foi conquistando um pouco mais o mercado, um pouco mais a confiança do mercado. E essas grandes marcas, né, acabaram vindo atrás da gente, procurando a gente para participar desses processos. E é algo que acontece hoje de forma muito natural, sabe, Daltro? A gente gasta muita energia ainda. Uhum. Eu falo assim, sem muita timidez, que a eLife é a empresa que tem o maior time comercial da região. Sem timidez nenhuma. Eu tenho 5 vendedores. De controle de pragas, eu tô falando. De controle de pragas. Sem timidez nenhuma. Tenho 5 vendedores. Né? E assim, meus técnicos são vendedores, o meu financeiro é vendedor, eu sou vendedor, o Bruno é vendedor, todo mundo lá é vendedor, na verdade, né? Fora isso, eu tenho os caras que só cuidam da parte de vendas. E aí a gente tem vendedor que cuida da parte de relacionamento, que participa de grupos de network, cada um cuida de uma praça dentro da empresa lá. Mas eu acho que assim, o momento que eu até me peguei pensando nisso há um tempo atrás, eu falando, caramba, a gente tá deixando de ir lá na portaria lá, viu? Deixa eu falar com o comprador aí, para os caras virem atrás da gente. Isso é muito legal, né? Algo que a gente conseguiu construir ali dentro desses 4 anos. Legal. E você falou uma coisa que eu queria que você aprofundasse, cara. Você falou que assim, na eLife todo mundo é vendedor. Sim. Você tem os vendedores, mas você vende, o aplicador, o técnico que vai lá fazer a aplicação vende também. Como é que foi para você, como é que você construiu essa cultura? Porque isso é uma cultura, cara. Não é tão fácil você chegar em alguém, por exemplo, eu não vou tentar inventar que eu sei o que um técnico faz, mas eu suponho que seja o cara que vai lá fazer a aplicação do produto. Como é que você faz? Esse cara que, no básico ali, se o cara for fazer o arroz com feijão, ele vai chegar, vai aplicar, vai juntar as coisas e vai embora. Como é que você faz com que esse cara não só se torne um vendedor, como ele dê resultado sendo vendedor? Claro que você não vai exigir dele o mesmo que você exige num vendedor que está ali 8 horas por dia focado nisso, mas como é que você gerou essa cultura? Meta. Eles têm meta. Até eles têm metas. Eles ganham dinheiro. Eu falo assim, se quer ganhar dinheiro, você tem que fazer os outros ganhar dinheiro. Não funciona. Todo mundo tá ali. Todo mundo levantou de manhã querendo vencer na vida. Todo mundo que levantou de manhã querendo conquistar. Todo mundo. Você tem que saber tocar nessa parte.
Entendeu? Você tem que saber mexer nesse momento. Então, assim, por que meu técnico não vende? Veja bem, olha a vantagem que ele tem sobre o meu vendedor. O meu vendedor, Dalton, quando ele vai fazer um orçamento lá para você liga lá na eLife, eu queria um orçamento aqui no meu escritório. Aí vai um carinha social, um crachazinho, com uma pastinha, você já joga a barreira aqui em cima. Ó, esse cara vai vir falando um monte de coisa, querendo com técnica de venda, que você quer, blá, blá, blá. E eu vou receber mais 3 orçamentos aqui, então esse cara tá querendo me vender. Esse é o sentimento que dá. E que de fato, né? Latino-americano brasileiro odeia esse cara. Esse cara quer me vender, esse cara quer me ludibriar, infelizmente. Né? Tudo bem, só que quando o técnico tá fazendo o serviço lá na sua casa, no seu comércio, e ele chega em você e fala assim, viu, querido, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma dica. Entende que ele não tá querendo te vender, ele tá querendo te dar uma dica. O vendedor, se ele falasse a mesma coisa, seria uma venda. O técnico, ele tá te dando uma dica. Ele não é vendedor, ele tá só falando. E uma dica de um técnico é valioso, porque ele é o técnico. Ele é autoridade naquilo, certo? Uhum. Então, ele chega assim, viu? Cara, eu percebi que você tá com uma incidência grande aqui de barata e tal. Cara, isso pode atrair escorpião. A gente tá fazendo um controle aqui. Por que você não faz um preventivo de escorpião? O cara me recomendou uma coisa bacana. Pô, eu tenho filho, eu tenho funcionário. Imagina se um funcionário ser picado por um escorpião. Não, cara, bem lembrado. Se vou fazer o seguinte, Dalton, eu vou pedir para um pessoal lá do escritório te mandar uma proposta, cara. Porque eu acho que é importante você fazer aqui. Você entende que assim, ele tá usando toda a autoridade dele como técnico. Ele já passou a barreira da venda, porque o vendedor já vendeu, já tá fazendo o serviço. Já vendeu, não é mais uma venda. Ele tá te aconselhando algo e aí volta... É venda garantida, entende? Só que assim, esse cara vai ganhar com isso. Porque é um ganha-ganha, entende? Porque o cara simplesmente fazer porque é legal, porque a empresa é bacana, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Claro que, assim, Dalton, eu acho que é muito importante a gente ter o time bem alinhado com essa questão de cultura. Então, nós contamos a história da empresa para eles sabem de onde veio a empresa. Eles sabem que a empresa está em um processo de crescimento. A gente tem um plano de carreira definido dentro da empresa. A gente explica para o cara que para o cara passar para o próximo nível, ele tem que ter atitude de próximo nível. Então ele entende que, eu ganho 2 vezes. Se eu vendo, eu ganho comissão e eu ganho uma moral ainda. Eu ainda ganho uns pontinhos extras. Então por que não fazer? Entende? Financeiro, da mesma forma. Financeiro ganha comissão. O único que não ganha comissão é o Dudu, né? Infelizmente, o Dudu não ganha comissão. Mas, o empresário não ganha. Paga imposto, não ganha comissão, não. Mas assim, todo mundo lá ganha. Todo mundo ganha, entende? Então, e eu não tenho problema em dividir nada com ninguém. Eu não tenho problema em dividir nada com ninguém. Resultado, eu adoro pagar por resultado. Para mim, a melhor forma é pagar por resultado. Bolo gigante, você tá ganhando, pô. Quanto maior o bolo, maior a fatia de todo mundo, né? Técnico meu chegou a tirar 3 contos no mês de comissão. Então, assim, qual que é o problema? Eu quero mais é que ele ganhe, né? Eu quero mais é que ele ganhe mesmo. Eu quero pagar R$1 milhão em comissão para todo mundo lá em cima. Quero pagar. Se eu pudesse pagar 1 milhão todo mês de comissão, para mim tava ótimo. Por quê? Porque esse cara se desempenhou, correu atrás, performou, vendeu, trouxe o resultado para dentro da casa e ele tá ganhando por isso. E ele se sente motivado de trazer de novo. Então lá dentro, lá na eLife, a gente faz um jogo de ganha-ganha. Né? E eu acho que dessa forma o processo funciona. Dessa forma o cara tá motivado para fazer, para indicar, né? Porque ele... claro, a gente dá treinamento para eles também. O técnico tem treinamento de vendas, né? Então não é assim, viu, amiguinho, vai lá, vende e dá seus pulos. Não. Vende lá, se vira lá. Não. Tem processo bonitinho, né? Lembrar que, viu, você tá aqui para fazer o serviço, não para vender para o cliente. Vender para o cliente é um plus, né? Então, dessa forma a gente faz. Então a gente tem treinamento para isso, tem um acompanhamento com isso, os meninos ganham, tem controle de comissão e tudo mais. Então, fazendo dessa forma, Dalton, que eu falo, todo mundo ganha, e ele ganhando fica motivado a fazer mais, e fazendo mais eu ganho também, e aí a gente alimenta o ciclo ali, entendeu? Cara, é muito curioso, porque assim, a primeira vez que me falaram de você, antes de eu te chamar pra gente conversar a primeira vez, a pessoa que me falou de você, ela te deu um adjetivo que hoje eu vejo que faz muito sentido. Que ele falou assim, ele falou exatamente assim, foi o Renê. Ele falou, cara, vai lá, conversa com o João, porque assim, diferente de muitos outros que eu conheci, o João tem fome.
E ele falou esse termo e na época para mim ficou meio solto, né? Mas depois eu te conheci, eu vi que fez sentido. E ouvindo você falar assim, falei, cara, você contrata gente com fome. Sim. E não é com fome no sentido pejorativo, né? Quem tá passando fome. Mas assim, é gente com fome de crescer, de fazer mais, de buscar mais. Isso é legal. E essa acaba sendo a cultura do negócio. Mas, cara, se o cara não tiver com fome, ele não vai se criar lá dentro, né? Se a pessoa não tiver com fome, não vai virar, vai ficar ali ganhando o salário fixo só e vai acabar se sentindo até desmotivado com relação aos demais. Né? Vira o prego que se destaca. E se destacou, vai levar martelada. Eu já falei pra todo mundo lá dentro, eu não quero ninguém júnior aqui. A gente tem um plano de carreira. Júnior, pleno, sênior. Não quero ninguém júnior aqui. Não quero ninguém contente com júnior. Ninguém. No mínimo, o cara tem que ser pleno. No mínimo, ele tem que ser pleno. No mínimo, ele tem que me entregar pleno. Entende? Se o cara não tem brio, sabe? Aquele negócio assim de, cara, eu quero... A life não é pra ele. Infelizmente, o Daltro. Infelizmente não. É a característica do negócio, cara. É porque assim, não dá pra todo mundo ser o diretor Blaster Power 3000. Não dá. Não dá. Não tem lugar pra todo mundo tá na gestão. Não tem lugar. Então eu falo assim, vou precisar de gente que esteja na operação. Preciso. Ponto. Só que eu não, mesmo na operação, eu não quero ter operador medíocre. Não quero. Mesmo na operação, não dá. Não dá. Pro cara entrar só, fazer o servicinho dele meia boca, nem falar com o cliente, chega o cliente, bom dia, cara, nem fala, ele tosse assim, e faz o serviço e Quem sai. nunca? Não, sabe? Certo. É algo que me mexe comigo, até porque assim, eu entendo que quando a empresa vai crescendo muito, quando a empresa cresce muito, a gente perde um pouco o controle disso, sabe? Dessa seletividade do cara que tá lá e tudo mais. Isso me assusta um pouco, porque isso é o que faz com que a eLife seja eLife hoje, sabe? É o que a gente tá falando, é uma empresa que tem cultura, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo vê da mesma forma, e eu acho muito interessante hoje dentro da empresa, Dalton, que a gente fala tanto da mesma forma, que o cara que fala um pouco diferente, não sou eu que condeno ele, que aponto... própria equipe já fala assim, esse cara não vai muito longe. Não é eu, eu não... Às vezes você nem vê, né? Eu nem vejo, às vezes eu nem vejo acontecendo, a própria equipe fala, entende? Por quê? Porque a gente tem a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de trabalhar é cara com sede, com vontade, o cara quer ganhar dinheiro, o cara quer crescer com a gente, entende? Que tem interesse. Eu tenho, por exemplo, vou mencionar aqui o Vitor tá com a gente há quase 3 anos. Ele entrou como vendedor júnior. Agora ele já tá como coordenador dentro da empresa, né? O cara se dedicou, abraçou a causa com a gente. É um cara que tá sempre junto com a gente, se dedicou ali. A gente tem as outras pessoas também do comercial e tudo mais. Mas são pessoas que vão crescer. E é o que eu falo para eles, Dalton. Não vai crescer porque eu sou bonzinho. Eu não sou bonzinho. Eu não sou bonzinho. Definitivamente. Se eu tenho uma coisa que eu não sou, um adjetivo que eu não tenho, é bonzinho. Eu não sou bonzinho. Eu preciso de gente. A gente trabalha com pessoas e para pessoas. Se não tiver pessoas boas dentro do circuito, o negócio não vai ser só mais uma detetizadora fazendo de qualquer jeito da mesma forma. Cara, para mim nem faz sentido, sabe? Só ser mais uma detetizadora fazendo de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que a questão cultural, ela mexe em tudo, tanto no processo de venda, quanto no processo... Né? A gente não é uma empresa que tem um turnover absurdo, mesmo trabalhando nesse setor de serviços, né? Eu não tenho um turnover muito grande, por conta justamente da seleção que a gente faz e tudo mais. A gente usa o DISC para contratar, inclusive, não sei se já ouviu falar do DISC. Então, a gente tem os perfis comportamentais por setor, então eu tenho um perfil comportamental na área comercial, eu tenho um perfil comportamental na área técnica. Na hora de contratar, eu já estabeleço. O que é um técnico? Técnico analítico e estratégico. Se o cara me vem e me bate um comunicador muito alto, não é perfil. Não é perfil. Para a área técnica, infelizmente, não é perfil. Geralmente, o cara técnico, ele é analítico e estratégico, né? Comunicador vai ser muito bom na área comercial. Então, a gente faz todo esse levantamento e essas questões internas para que a gente tenha um time bom, rodando e que dá resultado. Que é isso, no final das contas, que a gente está querendo, resultado. Né? A gente vive de resultado, no final das contas. Né? Com certeza. Até porque senão a própria equipe não dá para sustentar essa equipe boa se não gerar resultado. Sim. Né?
E, cara, conta pra gente aqui um caso curioso, uma bizarrice que já aconteceu, permitido para menores de 18 também, por favor. Nossa, mas cara. conta pra gente um caso. Você me passou alguns, né? Mas eu quero que seja espontâneo. Conta aí o que você acha mais curioso aí. Nossa, tem alguns, hein? Tem alguns. A gente, há uns anos atrás, a gente atendeu um local, que é uma clínica de idosos, na verdade, que ele estava infestado. Não sei se você já viu daquele bed bug, percevejo. Não, nunca vi. Percevejo de cama. Ele parece um carrapatinho assim, ó. Só que, cara, tinha tanto percevejo, mas tanto percevejo, que assim, a gente levantava o colchão e eles tomam o sangue da pessoa à noite, né? Então os idosos estavam com as costas todas arrebentadas de tanto percevejo que tinha. Nossa. E eles entraram no sistema elétrico da clínica. Eles entraram entre os encontros da madeira, eles estavam no colchão. A gente levou coisa de uns 6 meses aí fazendo aplicação a cada 15 dias para poder controlar. A gente teve um caso de um cliente nosso, eu até fiz um vídeo há um tempo atrás que chegou meio de madrugada, bem de manhã cedinho, não viu, foi sentar na privada, sentou no escorpião, o escorpião picou na bunda dele, né? Putz! Tá aí um jeito ruim de acordar, né? Não é bom, não é bom. Assim, cara, o nosso setor, ele é um setor que tem muita coisa, muita história. Teve um que ligou pra gente desesperado porque ele tava dormindo, o rato escapou do telhado, caiu na cara dele enquanto ele tava dormindo. Quando a gente fala de praga, cara, infelizmente as coisas mais aleatórias podem acabar acontecendo, mais assustadoras também, né? Porque a gente tem uma diversidade grande ali de problema. Quando a gente vai para a linha industrial, então, minha Nossa Senhora, né? Imagino que seja maluquice. A gente teve o caso dessa empresa, uma empresa grande aí de extrato de tomate também, que o rato caiu no meio da produção, virou um exódia de rato, né? Foi cada um para um pouco, uma parte, enfim. Não, já condenou todo aquele material. É isso. Então, assim, controle de pragas, a gente pega muita coisa diferente, porque é o que eu falo, Dalton, ninguém acorda de manhã, nossa, eu tô com uma vontade de fazer uma detetização na minha casa, sabe? Ninguém, infelizmente. Não mesmo. Não é um serviço. Seria ótimo, mas não. Não é um serviço de desejo, é um serviço de necessidade. O cara tá com problema de rato, tá com problema de escorpião, ou alguma praga, e geralmente, quando a gente fala principalmente do ambiente residencial, o cara deixa a bomba estourar pra ele ligar pra mim. Ou ele deixa a bomba estourar, ou ele só percebe quando já estourou, né? É isso. Então aí é só quando já deu um chabu. Cara, você falou desculpa te cortar, você falou do rato caindo na cara do cara enquanto ele dormia. Eu lembrei de um caso, cara, tem uma padaria que eu almoçava todo dia naquela padaria, cara. E aí um dia eu levei, um cliente foi visitar a gente e eu levei ele lá pra gente almoçar. Cara, não me caiu um rato do forro na cadeira do lado do cara. Nossa Senhora. Do lado, assim. Pá. A sorte é que, primeiro, era um cara, ele não se assustou tanto, e ele levou super na boa, na brincadeira e tal. E o rato caiu, e o rato acho que entrou em pânico, e o rato travou. Ele não saiu correndo, ele não fez nada, tanto que... Ficou com vergonha. A gente levantou a cadeira, levou a cadeira pra fora da cozinha, e o rato não se mexeu. Lá. E ele travado. Aí depois deu uma cutucada no rato com o pé, assim, ele saiu correndo e foi embora. E essa padaria já tá fechada. Eles estão em reforma faz uns 8 meses, mistério. Mas cara, coisa que você nunca imagina, né? Você não imagina. E aí eu entro num ponto. Qual é a impressão que te passou? Não, eu não voltei mais. Na verdade, falar eu não voltei mais lá é mentira. Eu voltei lá uma vez e eu ia almoçar. Porque o problema da região onde eu tô é que tem pouquíssimos lugares para almoçar. Sim. Quando você precisa, comer rápido, né? Tem muito lugar que é prato feito. Sim. E aí demora um pouco. Eu queria um self-service, um negócio mais rápido, né? E aí eu fui lá, mas eu vou te falar, cara, eu parei na porta da padaria. Eu olhei para dentro da padaria e eu falei, não vou. Eu voltei para trás, cara. Eu voltei para trás e fui numa outra padaria que tem na porta do escritório, que não tem comida. Peguei um salgado e subi para trabalhar. Porque realmente você não volta, cara. E a padaria ficou eternamente apelidada como padaria do Mickey. Então, é o que eu falo. Quando a gente fala de controle de pragas, se a gente tem uma visão superficial do processo, a gente pensa em processo da vigilância sanitária. Eu preciso fazer, a vigilância sanitária vai vir aqui, vai pedir o certificado.
ou a gente pensa em... eu tô com algum problema, preciso resolver. Eu diria que controle de pragas, especialmente... controle de pragas bem feito, ele protege a tua marca. Sim, com certeza, a proteção da tua marca. Porque você vai lá, você contrata o Daltro. Aí você faz o rebrand da tua marca. Você faz um trabalho bacana, revê a marca, traça estratégia, não sei o que. Ótimo. Aí você abre seu restaurante novo, com outra cara, com ACM lindo, coisa chique. Na reinauguração, cheio de pessoa. Aí dá um surto de barata na cozinha. E aí barata caindo no prato de comida, barata entrando dentro do buffet. O que adiantou todo esse investimento? Entende? Então eu falo que assim, controle de pragas não é simplesmente vou fazer porque a vigilância sanitária tá me pedindo. Não, ele é uma proteção da tua marca. Ele protege a tua marca. Ele faz com que todo o investimento que você teve, a história que você criou, você continue protegendo ali, né? Esses dias atrás aí fui numa padaria. Tá aberta, né? Não vou nem falar. Está aberta ainda. Eu com a minha esposa aqui do lado aqui, aí a gente escolhendo salgado lá, bonita, porra, cheio de doce, padaria renomada daqui da região, bonitona assim. O funcionário me abre um negócio pra tentar matar a barata que tava no meio dos salgados, assim, sabe? Batendo assim, louco. Ó, afastando o salgado, tentando matar. E aí já juntou uns 3, assim, virou uma muvuca, sabe? A barata dando um dibre neles. Então, assim, você acha que a gente comprou alguma coisa? A minha esposa virou e falou assim, vambora, pelo amor de Deus, entende? Eu não voltei mais lá. Então, eu volto a falar, a empresa vai, se dedica, constrói marca, gasta com estrutura, faz treinamento, desenvolve inteira. Por causa de uma barata, você perde toda a credibilidade. E outra, não dá pra mensurar o quanto você perde, né? Porque o cara não vai conseguir mensurar quantas vezes o Daltro iria lá e ele deixou de ir porque o rato simplesmente summonou do lado dele, né? Então, eu falo, controle de pragas é proteção de marca também. Você mesmo citou caso, é proteção de marca, com certeza, porque reputação é o maior item intangível, é o maior ativo intangível que a gente pode ter, mas também é proteção patrimonial. Percevejo lá entrando no meio da madeira, a maritaca comendo fio, gerando uma série de danos, tem uma série de questões. E aí, puxando essa ideia da reputação, hoje a E-Life, ela é uma empresa que já tem uma reputação na região. Como é que... Você falou um pouco disso, mas eu queria que você aprofundasse, se possível. Como é que é hoje a diferença do hoje pro 15 anos atrás, pro 4 anos atrás, quando a E-Life estava começando? A diferença quando você chega num cliente para apresentar um orçamento, quando você vai... Até para recrutar, né? Tô precisando contratar alguém. Como que isso muda o jogo para vocês? Hoje a E-Life ela tem muito mais autoridade, né, Daltro? Devido a esse trabalho aí que nós desenvolvemos nesses 4 anos, então a gente criou um nome, né? Essa que é a verdade, né? E conforme a gente vai criando o nome, a gente vai precisando gastar menos energia para ter a mesma performance que a gente tinha antes, né? Claro que mesmo a gente criando o nome, a gente continua com o pé socado no fundo do acelerador, né? É isso que faz continuar crescendo, senão te estagnar. Exato. Então, assim, o que eu percebo tranquilamente é que hoje eu não preciso ficar explicando tanto para o cliente porque é E-Life. Boa. Esse é o principal. Eu não preciso ficar argumentando tanto para o cliente. Então, porque o meu... Não. Ele sabe, conhece a E-Life. E hoje... eu diria que um canal de aquisição de cliente poderoso nosso hoje é a indicação, que, consequentemente, com os trabalhos que a gente desenvolveu, com a nossa promessa, né? Porque eu falo que assim, meu trabalho dentro da empresa é prometer. O trabalho do Duda é entregar o que eu prometi, entendeu? Aí ele se vira lá para... Então, mas não adianta você vir, promete, você não entrega no final das contas o que você promete. Então, nesses 4 anos, devido ao trabalho, a promessa e a entrega, hoje a gente sente uma facilidade muito maior. E isso reflete justamente no que eu falei. Não a gente ficar indo só atrás das empresas, mas as empresas vindo incluir a gente no processo de contratação. Perfeito. E o que você falou é muito curioso, porque assim, eu vivo falando isso para os clientes. Falo, cara, criar uma promessa sensacional é difícil às vezes, principalmente dependendo do setor. O setor de vocês mesmo, por muita gente ele é visto quase como um commodity. Você mesmo falou, o cara às vezes muitas vezes vai olhar só o preço, vai contratar, ou vai pegar aquela que é mais antiga, porque parece melhor. Tá há 50 anos no mercado, deve estar fazendo alguma coisa certo, né? Mas você
Eu perdi o fio da meada, olha só. Não, você criar uma promessa diferenciadora é a parte mais fácil. O mais difícil mesmo é você conseguir entregar essa promessa. E no final das contas, o que eu sempre digo é justamente isso. Cara, cliente satisfeito não é cliente que teve a expectativa dele super excedida. Não. É o cliente que você prometeu um copinho de água e você entregou um copo d'água, cara. Ele não precisa de mais do que um copo d'água. Tudo que ele comprou foi isso. Custou R$2, ele queria um copo de água, ele estava com sede, bebeu água, matou a sede e saiu feliz. E eu vejo que essa é uma das grandes dificuldades, cara. Porque muito se promete, porque aí eu vou conquistar o cliente pela promessa, isso não dá para negar. Porque antes de contratar a Life, como é que eu vou saber se o serviço é bom ou ruim? Não sei. Mas eu vou lá, faço uma baita de uma promessa, prometo mundos e fundos, né? E chega lá e eu entrego um serviço básico. Entrego o feijão com arroz. Falar, foi feito o trabalho? Foi, mas a promessa que me foi feita não foi atendida. E aí gera o problema de LTV, gera o problema, o CAC vai aumentando. Você nunca consegue reduzir o custo de aquisição de clientes. Esse negócio que vocês têm do próprio vendedor fazer a venda, isso reduz pra caramba o CAC de vocês, imagino. Porque se você já tem uma venda recorrente naquele cara que você já tá lá dentro, essa segunda venda do CAC foi zero. Hoje o meu CAC em relação a Google é absurdo. É caríssimo. Um setor muito concorrido, cara. É muito caro, muito caro. Então, qual que é a estratégia que a gente vem tomando hoje? Claro, eu tenho vários canais de venda, né, Daltro? A gente já conversou sobre isso, né? Eu não tenho só tráfego pago. Eu tenho inteligência artificial que faz prospecção. Eu tenho, que é o meu SDR, eu tenho um SDR com inteligência artificial. Legal. Eu tenho outdoor, a gente roda outdoor para pelo menos em alguns pontos a gente estar exposto. A gente participa de mais de um grupo de network. A gente tem o Google, a gente roda Instagram, a gente, enfim... Participa de feira. A gente faz ação com os clientes. Então a gente tenta fazer a indicação, induzir as indicações, né? Então a gente tem vários canais de venda. Só que o que mais eu consigo reduzir é as indicações. É fazer um bom trabalho. Quando a gente conversou a primeira vez, isso sempre ficou. Eu sempre uso como exemplo uma coisa que você me falou. Se o cliente contratou X, você entrega X. Porque se você entregar YWZ, você podia ter cobrado mais. Exatamente. Você podia ter cobrado mais, né? Porque o nível de percepção dele não vai ser tão alto. Ele vai falar assim, nossa, agora eu só vou fechar com o Daltro porque ele me entregou tudo isso. Não vai ser tão alto assim. Vai ser bem pouquinho. Não vai ser compatível com o esforço a mais. E o gasto de energia é absurdo, né? Então, eu falo que assim, hoje, ainda mais que a gente está no mercado, Daltro, que assim... Se o cara contrata um controle de escorpião e você controla o escorpião, só que, além disso, você atende ele bem. Sim. Você faz uma boa quebra de gelo. O seu técnico é atencioso. Sabe, essa entrelinhas ali. Você não precisa... você vai fazer um controle de escorpião? Cara, já vou lavar sua caixa d'água? Aí eu já também trato barata pra você de graça? Não. Porque depois você vai fazer tudo isso, vai voltar o escorpião e o cara vai falar, puta que pariu, o cara me fez um monte de coisa... Pela metade. E não resolveu o escorpião que eu contratei. Então, você entrega o que o cara contratou e nas entrelinhas você atende bem ele. Acabou! Sabe? Não inventa a roda de novo não, a roda já tá aí, já tá girando, né? Mas é uma pergunta que vale a reflexão, né? Eu fiz essa pergunta uma vez para um cliente, foi muito recente, e eu até brinquei com ele, eu falei, cara, eu vou fazer essa pergunta sempre, para todas as pessoas que eu conversar. Cara, quando você vai indicar alguém, é mais fácil você lembrar do serviço que ele fez ou do quão gente boa essa pessoa é? Da forma que ela atendeu, sem dúvida. Então é muito mais indicável o técnico, gente boa, que veio aqui, conversou, bateu um papo e tal, perdeu 5 minutos ali, batendo um papo com você e depois ele fez o serviço dele e foi embora, do que o cara que veio, fez e foi embora. Sim. E talvez esse cara que fez, veio com equipamento, veio com isso, com aquilo, mas não foi gente boa. Sim. E aí, o que você lembra na hora que alguém pergunta? Porque o teu serviço, a indicação é muito na base da pergunta. Sim. Tô com um problema de escorpião em casa. Vem alguém e fala. Alguém fala, lá em casa, foi um cara lá da Life, cara, gente boa pra caramba, e resolveu. É muito mais fácil ouvir isso do que ouvir qualquer outra coisa. Lógico. O gente boa, ele é um fator referenciável muito forte. Sim. Então, realmente... maravilha. E, cara, me fala sobre os planos do futuro. Porque, assim,
Estamos falando de uma empresa que eu imagino que ainda está no embrião do que pode ser. Sim. 4 anos, está no embrião do que pode ser. Quais são os seus planos para o futuro da eLife? Como é que você vê a eLife daqui 5, 10, 20 anos? Não, legal. É assim, Daltro, a gente já conversou sobre isso antes também, inclusive a minha intenção, eu vim do mercado de franquias, né? Antes de trabalhar com a eLife, eu trabalhava com franquias, era gestor de algumas franquias e tudo mais. É um mercado que eu gosto, um modelo que me atrai muito e é um modelo que eu vejo para a eLife também. Eu vejo para a eLife. Quando a gente fala do setor de controle de pragas, é isso que a gente está falando. Às vezes o cara ele tem uma empresa há 10, 15, 20 anos e ele não está sabendo nem fazer o feijão com arroz, sabe? O basiquinho. Mas a empresa dele está ali. Por quê? Porque é um setor que tem demanda. É um setor que mesmo assim, não vamos interpretar mal o que eu tô falando, mas mesmo pro ruim, tem demanda. Ele consegue viver. Ele vai tomar uma pedrada no cliente, ele vai escutar um reclame aqui, ele vai tomar uma negativa no Google, mas ele vai continuar existindo, tá? Então, a gente quer basicamente pegar o nosso modelo, um modelo que a gente validou nesses 4 anos, que deu certo e tudo mais, e a gente quer replicar esse modelo. Então, dentro dos próximos anos, a ideia é realmente a eLife ser uma rede ou franquia. Isso é algo que a gente está definindo ainda bem, né? Porque o jogo muda muito, né? Sim, mas esse que é o nosso planejamento para a gente conseguir abranger outras regiões, outras áreas, enfim. E quais que são os passos que você imagina para chegar nisso, cara? Eu acho que a primeira coisa que a gente está fazendo, isso já é uma coisa que nem eu mencionei, desde o começo da empresa a gente já tem esse cuidado, é a formatação da empresa, né? Então, padronização de processos, né? A gente sempre teve todos os processos bem desenhados, então o meu técnico A, ele não faz a técnica diferença do técnico B, é a mesma técnica, o mesmo treinamento, né? Mesmo script, né? Então, quando o técnico vai até o seu comércio, e a gente atendeu você no seu escritório, Sim. O técnico entrou mudo, saiu calado, ele conversou com você, explicou o que ele ia fazer, como que foi o atendimento? Ele entra, conversa, explica tudo o que vai ser feito. Você pergunta, mas quanto tempo que precisa ficar fora? O cara fala, não, é tanto tempo, o que precisa cobrir? Precisa cobrir alguma coisa? Sim. Tudo super bem explicado. Então, e assim, eu tava meio enrolado na hora, ele, não, cara, termina o que você tem para fazer, eu espero aqui, eu vou montando equipamento lá embaixo e tal. Na hora que você terminar, você me dá um toque que eu faço. É isso. Então, esse é o padrão. Na realidade, você pode receber o Robson lá, você pode receber o Marcel, você pode receber o Rian, você pode receber todos os meus técnicos lá. Tem um padrão que nós definimos, entende? Então, o que a gente sempre toma cuidado, formatar, organizar, padronizar, para que a gente consiga replicar. Depois a gente consiga fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né, das próximas unidades. Então, é algo que a gente sempre, desde o começo, a gente sempre cuidou para ter o processo ali certinho e tudo mais. Claro que a gente sempre vai olhar e vai achar que está faltando alguma coisa, né? Sim. Mas hoje a gente já tem bastante processo desenhado, né? Então, o que eu sofria com contratação para fazer o cara entrar no eixo, hoje eu já não sofro mais, eu já tenho tudo certinho. A gente já tem o script que dá certo, o caminho que dá certo. O que a gente sofria com modelos comerciais antes, a gente já validou muita coisa, já tem um processo bem definido. Então, o que a gente vem fazendo hoje é isso, é organizando a casa cada vez mais para a gente poder replicar o que a gente tem aqui hoje, entendeu? E o principal desafio da franquia, eu imagino que seja tanto da franquia quanto da rede, embora na rede seja um pouco mais controlável, porque você que está acima de tudo, né? É justamente a manutenção desse padrão, né? Tanto dos processos, do atendimento, da comunicação, da marca, manter todos esses padrões acaba sendo o maior desafio no modelo de franquia, né? Até para você conseguir franquear. Se você vai pegar regras de franquia, tem uma série ali de coisas, de pré-requisitos que você precisa cumprir para você poder colocar o teu negócio no modelo de franquia. E pensando, olhando para isso hoje, vocês, além dessa questão de processos, que eu vou te dizer, não me parece sequer ser, embora tenha sido um desejo seu desde sempre, o processo a organização dos processos me parece ser muito mais uma coisa tua do que não, eu quero franquear, então precisa ter isso. Não, é uma coisa que você vê desde o começo e fala, não, eu não quero ser uma empresa desse tamanho, eu quero ser um gigante. Se eu quiser ser um gigante, é muito mais fácil eu começar a me organizar agora do que com 10 anos de empresa eu querer reorganizar todos os processos internos, que é o que geralmente é feito. Então. E aí, desculpa, só para terminar a linha de raciocínio, além disso, o que você já se pega fazendo nesse pensamento de franquia /rede?
assim, isso daqui é para quando franquear, isso daqui é para quando a gente chegar nesse lugar, E se você já tem, por exemplo, muita gente trabalha com essa ideia, mindset e tal, o pessoal fala, não, tem que ter um prazo, tudo que é plano futuro tem que ter um prazo. Você tem isso, não precisa me falar, mas você tem isso na tua cabeça já? Tem. Na verdade, assim, antes da gente entrar nesse processo de franquia, nós estamos desenvolvendo algumas questões de mentoria para controle de pragas, né? A ideia é a gente fazer um funil, né? Funilar empresas, tornar a gente autoridade nesse mercado de controle de pragas. Então, a gente está desenvolvendo, na verdade, alguns cursos, mentorias também para isso, para a gente começar a encaminhar para esse universo de franquia, né? A gente não tem hoje, a gente já fez algumas pesquisas, a gente não tem um volume muito grande de concorrentes nessa área de franquia na parte de controle de pragas. A gente vai tem Astral, tem Trulinoli, né, que são grandes redes e tudo mais, mas muitas dessas redes não são nem do Brasil, na verdade. Então elas trazem métodos de fora que às vezes não é o mais funcional, né, aqui dentro da nossa realidade. Mas hoje, qual que é o caminho mais próximo, né? Porque o próximo caminho não é franquear, o próximo caminho, na verdade, é a gente entrar nessa parte de curso, de mentoria. Porque dessa forma a gente consegue trazer mais empresas para perto da gente, né? A gente consegue se tornar autoridade dentro do setor, né? Porque também, hoje se eu levantar a bandeirinha e falar assim, a eLife vai ser franquia, quem que é a eLife? No final das contas, né? Não adianta. E aí, mas por que você é um franqueado da eLife se eu tenho aquela franquia que é muito mais famosa, que tem mais nome e assim por diante? Então, qual que é o processo nosso agora? Tornar a eLife referência dentro da parte de controle de pragas para a gente dar esse próximo passo. Porque, eu volto a falar, a eLife é uma empresa que primeiro nasceu para ser uma detetizadora, organizar os processos de uma unidade de detetizadora. Não nasceu já olhando simplesmente o caminho da franquia, ela nasceu estabelecendo os processos de detetizadora, né? Legal. Então, beleza. Processo de dedetizadora, de controle de pragas funciona, tá funcionando, tá rodando, temos margem, porque no final das contas, né, o franqueado ele precisa ganhar dinheiro, né? Ninguém pega uma franquia porque o RU é legal, né? Ele precisa ganhar dinheiro. Então, funciona, temos margem, legal, tá rodando. O nosso próximo passo, na verdade, é a gente entrar nessa parte de mentoria, cursos e assim por diante, para a gente começar a tornar referência no setor, entendeu? Perfeito. Até porque o benefício de quem compra a franquia, assim, a gente pode dizer que tem 2 benefícios, né? Você vai comprar expertise. Então, para o cara que já quer trabalhar, ou às vezes já até tem uma detetizadora, como é o caso que você citou, que é pequenininho, comete muito erro, toma muita porrada ainda. Às vezes para o cara faz sentido para ele ganhar expertise e poder crescer com a franquia, ou ele está comprando marca. Ou ele está comprando marca para ele já começar com o cliente. Sim. Porque essa é uma questão, né? Os grandes exemplos de franquia que a gente vê é exatamente isso. Eu vou abrir uma franquia do McDonald's, por quê? Por quê? Porque em qualquer lugar que eu abrir um McDonald's, as pessoas vão entrar. As pessoas vão querer entrar, então. E aí eu acho que o desafio para franquear é exatamente isso. É fazer com que seja uma marca desejada. E dentro do mercado de vocês isso é bem complicado, porque além de tudo, eu imagino, a gente tem pouco tempo, mas eu imagino que a gente também tem questões regionais com relação a pragas. Sim, né? Sim. Então, assim, é diferente você ter uma franquia de uma escola de idiomas que vai atender Jundiaí e uma detetizadora, porque numa detetizadora em Jundiaí atende Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Itupeva, Jarinu, Cabreúva e assim por diante. Então, essa questão de regional, né, é muito maior, enfim. Não, e ainda você tem uma questão. A detetizadora, controle de pragas no Amapá, lida com as mesmas pragas que a de Jundiaí? Completamente Fora legislação também. Legislação, pragas diferentes, processos diferentes, até para a chegada do produto, do químico que você vai usar para controlar, tudo muito diferente. Então tem que ser muito bem estudado, né? Sim. Cara, estamos finalizando. Eu quero agradecer você por ter participado desse primeiro bate-papo. E eu vou te fazer uma última pergunta, na verdade 2, porque nunca é uma só. A primeira é: se você pudesse dar uma dica não para quem está começando, mas para quem está nesse processo de construção do próprio negócio, da própria marca, da própria reputação, o que você diria para alguém que está nesse processo, que para você fez toda a diferença e que você gostaria de ter ouvido antes? Olha, eu particularmente já tinha experiência na área comercial, né? Uma coisa que eu diria é: procure pessoas melhores que você, ande com pessoas melhores do que você, procure pessoas referência, principalmente nos setores,
Eu acho que isso é muito importante, a gente não sabe de tudo. Né? E se você muitas das vezes é dono de padaria e seu know-how é fazer pão, lembra que seu know-how é fazer pão. Você tem que estar perto de alguém que o know-how seja construir muitas das vezes a sua marca ou construir o processo lá dentro. Então, eu acredito que é muito importante a gente estar perto de pessoas que pode ser em determinados assuntos, mas que são melhores que a gente, né? Para a gente poder fazer aquela transferência de know-how, a gente acabar aprendendo com elas. Que nos complementem. Lógico. Né? Maravilha. E, cara, quero saber o que você achou do bate-papo. Gostou do podcast? Achou bacana? Você sentiu à vontade? Sim. O Daltro, eu acho que assim, claro, a gente já se conhecia e facilita tudo mais. Muito, com certeza. Mas assim, muito legal, o espaço muito legal. Eu acho que assim, os assuntos são muito importantes, até para que... Lógico, para quem está no processo, para quem está começando no processo, quem já está há um tempo já, né? É bom a gente vir aqui compartilhar um pouco da nossa história. O controle de pragas, ele é um setor um pouco diferente, um setor atípico, principalmente para estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Então, se você pega uma agência de marketing, por exemplo, provavelmente o cara faz 5 desses daqui no mês. No controle de pragas não é muito comum, mas é legal a gente vir aqui compartilhar histórias, dificuldades e assim por diante, porque muitas vezes a pessoa está do outro lado, não tem nem dimensão de como funciona o processo de uma detetizadora, né? Maravilha. Cara, de novo, obrigado pela presença. Obrigado, eu. Finalizamos aqui o nosso primeiro podcast. Espero que você que assistiu até o fim, você é uma das 6 pessoas que assistiu até o fim, tenha curtido. E se você curtiu, não esquece, clica aqui no curtir, ativa as notificações, se inscreve no canal, faz a parafernália toda e vem ver o próximo daqui 15 dias. Um abraço.